a quem está aqui conosco no auditório do Montalverne e a todos que se encontram nas suas casas, que possamos ter uma noite de muita paz e de espiritualidade. Que o nosso Mestre Jesus abençoe a cada um de nós e que a espiritualidade nos envolva com bênçãos de muita saúde. E na noite de hoje nós temos o nosso querido amigo Antônio Borges, que fará a palestra, e o nosso querido Dr. Ricardo fará os 10 minutos iniciais. Queremos só lembrar as atividades do Monte. Hoje foi um dia maravilhoso, né? Como todos os sábados. Então, nós iniciamos amanhã com o café da manhã da Irmã Dulce, às 8h30 da manhã. Depois temos a evangelização, 9 horas da manhã. A farmácia às 10 horas, o bazar às 9 horas. E às 10 horas temos também o passe. Foi uma manhã maravilhosa. À tarde tivemos trabalho na farmácia e agora terminamos as atividades com a palestra pública. Está tudo caminhando normal, dentro do normal, mais ou menos, né? Mas às segundas-feiras temos o estudo também, à terça-feira o anel de luz, à quarta a cura mediúnica, só para os médiuns, né? Onde lemos os nomes de todos aqueles que nos pedem, tanto do Brasil quanto fora, né? E a espiritualidade faz a visita durante a noite. À quinta, reunião de desobsessão, à sexta, desenvolvimento mediúnico e ao sábado, esses trabalhos. Então, nesse momento, nós vamos chamar o nosso querido Vinícius para fazer a nossa prece inicial. Nesse momento, vamos acalmar os nossos pensamentos e o nosso coração e elevar as nossas vibrações ao alto, em busca dessa fonte de luz que ilumina o mundo, que aquece os nossos corações, em busca de paz, em busca de força para superarmos as nossas guerras internas e buscarmos o nosso melhoramento individual. Nesse momento, querido Mestre Jesus, só temos a agradecer por podermos estar aqui, nesse lugar de paz, recebendo essas energias salutares de luz, de amor, de esperança. Pedimos em favor daqueles que não puderam estar aqui, qualquer que seja o motivo, em favor daqueles que fogem dos ataques de todas as espécies, que sofrem com a violência. E nesse momento a única coisa que pedimos é paz. Paz para a humanidade, paz nos nossos lares, paz nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, no nosso coração. Espiritualidade amiga, que possamos continuar sob sua proteção, sob seu amparo, e que possamos cada dia dar um passinho a mais. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Vamos então passar a palavra ao Dr. Ricardo para fazer o início inicial. Boa noite, meus irmãos. Como de costume aqui nas atividades de sábado à noite, nas palestras públicas, normalmente, né, quando é uma palestra, um tema desenvolvido, não é uma palestra musical, a gente faz esse momento de leitura, normalmente de algum livro com mensagens, né, aberto ao acaso, e é uma leitura introdutória ao tema da noite, para que nós comecemos a fazer uma reflexão e a entrar no ambiente vibracional, né, do que nós vamos absorver hoje aqui. Eu gosto muito desse livro aqui, chamado Expansão, de André Luiz,
psicografia do nosso irmão Ariston. A página aberta foi a mensagem de número 9, que é intitulada Senda de Flores. Em qualquer momento, lugar ou circunstância, você pode e deve exercer o bem, cujos resultados são sempre solução para os mais diversos e difíceis problemas. Diante de quem quer que seja, a qualquer hora, você é convidado a representar o Cristo, cuja influência é em toda parte manifestação de luz. Seja qual for sua condição no mundo, se você tem consciência das lições do Evangelho, estará apto a contribuir na implantação da harmonia e da paz. Mesmo que se considere em queda no reservatório da própria alma, você dispõe de forças que lhe revitalizam as esperanças e reconstroem seu destino. Ainda que você duvide de tudo e de todos, Deus lhe sustentará, garantindo seu lugar e seus direitos. Mesmo que você se entregue ao desânimo e ao mal, Deus lhe guardará com as oportunidades necessárias à sua definitiva iluminação. Se seu passado e presente lhe parecem uma estrada de espinhos, consagre-se ao bem e seu futuro será naturalmente uma senda de flores. Meus amigos, seria tão bom se a nossa vida fosse feita de momentos como esse aqui, somente, né? Esses momentos que nós vivemos aqui dentro da casa, né? Na presença de irmãos fraternos, né? De uma espiritualidade iluminada, ouvindo boas mensagens, fazendo uma reflexão, uma reflexão sobre os nossos atos. Mas a vida não é assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque particularmente eu, essa semana, vivi uma semana de, vou usar uma palavra aqui que não é, de inferno astral. Por quê? Porque nessa semana eu tive que resolver algumas questões materiais, né? Materiais da vida de todos nós temos. E toda vez que o fator material é preponderante numa situação, e vocês vão observar isso, e cada vez que a gente conhece mais a doutrina espírita, né, que a gente trabalha mais a mediunidade, esses momentos são os momentos em que irmãos que não querem, que querem conturbar, né, que tem alguma restrição a você, são esses momentos que eles se aproveitam. Os momentos que a gente se afasta exatamente do lado espiritual, né? Então essa semana foi uma semana para mim difícil. Parece que tudo dava errado. Até o momento que eu falei assim, desliguei meu celular, desliguei minhas mensagens e falei, agora eu vou ler o Evangelho e vou estudar um pouco. E vou me conectar. Sabe o que aconteceu? Um estalo de dedo. Puf, resolveu a situação. Então, nós somos chamados a dar testemunho do Cristo, a nos conectarmos com os amigos da espiritualidade, a nos conectarmos com a doutrina diariamente a cada momento. E é essa que é a nossa vida realmente. Né? É essa que é a nossa prova, é essa que é a nossa escola. É a vida diária lá fora. É na frente de quem quer que seja, você dar testemunho do Cristo. Não é isso? Como alguns já sabem, eu trabalho com a medicina. E eu sempre costumo citar essa passagem aqui. Alguns médicos residentes são orientados por nós. E quando nós vamos entrar no centro cirúrgico, por exemplo, eu sempre pergunto para eles, você tem religião? Ah, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. Você já fez sua oração? Por quê, doutor? Como assim por quê? Como assim por quê? É a primeira coisa. É antes de você pensar na cirurgia que você vai fazer. Percebe? A vida espiritual é a vida real. A vida material é passageira, é prova.
Então, o momento de testemunhar a doutrina, o momento de nos conectar, o momento de usar o Cristo como exemplo, é todo momento. Não é dentro do centro espírita, não é só dentro da igreja, né? É quando aquele irmão está te cutucando, né? Está indo em cima da sua fraqueza, porque todos nós temos, né? É nessa hora que você entrega, né? Entrega seu coração. Para quê? Para que você caminhe numa senda de flores. É essa que é a mensagem. Essa semana, particularmente, foi difícil para todos nós, enquanto humanidade, né? Poxa, nós estamos saindo de uma pandemia, respirando, e o homem está começando uma guerra. Como assim, gente? Que isso? Mais uma vez o ser humano, né, nos dá provas de que o planeta está numa transição e que o joio vai ser separado do trigo. Porque não é possível, não entra na cabeça de ninguém, né? A gente não aprendeu nada com a pandemia, mas é nesse momento que o espírita, ao invés de proferir palavras de ódio, de revolta, é nesse momento que nós vamos ficar em oração, conectados, porque a solução nasce daí. Tá? Eu digo isso porque eu acho que todos aqui têm assistido a televisão e se revoltaram de alguma forma, né? Eu vi uma cena de umas crianças ultrapassando a fronteira, abraçadas em ursinho de pelúcia. Como eu tenho filha nessa idade, o choro vem na garganta, né? Mas é o momento de oração. É o momento de pedir misericórdia, inclusive pelos promovedores da guerra. Porque esses irmãos estão angariando uma dívida que não é brincadeira, meus irmãos. Não é brincadeira. O que um espírito desse vai ter que remar, né? Então, o momento, né, de nós construirmos essa senda de flores é o agora. É o momento seguinte. É quando nós sairmos daqui, entrarmos dentro de casa e encontrarmos nosso familiar, que nós tivemos alguma discussão, né? Quando encontrarmos na rua amanhã um amigo que falou mal de nós, né? Alguém que quer te prejudicar, é nesse momento que nós somos chamados a testemunhar o Cristo, como diz aqui. Fiquemos em paz, muita luz, e que a palestra do nosso amigo Borges venha esclarecer ainda mais. Reforma íntima, né, Borges? Obrigado, obrigado. Obrigado. Deixa eu ajustar aqui. Boa noite a todos presentes aqui. Boa noite às pessoas de casa. E, particularmente, digo a vocês, boa noite para os nossos irmãos em espírito, os nossos irmãos desencarnados, que hoje está, como quase sempre, que está lotado, está cheio. Obrigado pela oportunidade que temos de dirigir a palavra a todos. A todos. E nós elegemos como tema para hoje uma continuidade da última fala que tivemos aqui, que foi reforma íntima. E acrescentamos aqui submissão, reforma íntima, submissão a Deus. E nessa introdução eu quero aproveitar para falar assim, essa palavra submissão. A nossa dificuldade de falar e compreender com precisão os eventos espirituais, os eventos para além daqui do
do físico do dia a dia. Primeiro que a gente não vive essa experiência conscientemente, traduzindo. E depois o nosso vocabulário é um vocabulário feito todo aqui para a Terra. É um vocabulário feito para os eventos aqui da Terra. Então, os eventos espirituais, as coisas espirituais, as forças espirituais, a gente, sabe, a gente aproxima com esses vocábulos, mas nunca é a mesma coisa. Por isso nós já temos dificuldade de entendimento, porque somos limitados. Fica tudo para além do nosso concebível. Então, assim, a palavra submissão aqui na Terra, um submeter o outro, submissão é subjugação, a pessoa fica realmente num processo quase que de alienação de si mesmo e sendo comandado por aquele que subjuga. Mas essa aqui, submissão a Deus, é no sentido de que Deus é a causa de tudo, de que Deus realmente está à frente de tudo. Não é uma questão de fé, não é uma questão de dizer, eu sou bonzinho, eu tenho fé, você está me dando, porque eu faço minhas orações, que é fundamental fazer oração. Não, é que tudo está comandado por Deus. Deus é a causa primária de tudo. E aí, nós nos deparamos com um evento como esse, o doutor Ricardo acabou de lembrar aqui, de uma guerra fratricida, de um evento que a gente... Bom, eu sei que Deus é causa primária de tudo, mas como eu vou compreender e explicar para as pessoas de que tem Deus aí? É muito difícil, é praticamente impossível. Então, a gente, até que na nossa fé, na nossa pouca compreensão, a gente até alcança se não nos perguntar. Mas se for para explicar, não vai dar certo, não, porque a gente não vai conseguir compreender um evento desse sendo um evento de Deus com tanta dor, com tanto sofrimento, tá certo? Com tantas vidas sendo perdidas, mas não é só a vida, aquela vida que sucumbiu, que morreu, que desencarnou. O sofrimento continua, em particular, para aqueles que ficam, para as crianças que não vão para a escola, para a mulher que ia ganhar neném e não conseguiu, para o filho que está passando fome, assustado, sem saber, para a mãe que não encontra mais o filho, para o filho que não encontra mais a mãe, tá certo? Para a comida que não tem, para o banheiro que não encontra, para a água que não tem para beber, para o local inóspito que não tem para dormir. Então, assim, é muito difícil. Então, é melhor a gente não tentar compreender, apesar da minha fé, ainda ter Deus como causa primária. Mas, até porque, voltando para os vocábulos, os eventos primários, as substâncias primárias, as forças primárias, elas são. Só para eu dar um paralelo, Deus é outra questão. Deus é o supremo, é o absoluto, é o todo, é uno, é estável. Mas para ter ideia da nossa dificuldade com por exemplo, água. Qualquer aluno, qualquer pessoa que estudou aí já na minha época era segundo grau, hoje como é o nome hoje? Como? Ensino médio? Obrigado, gente. Sabe, por exemplo, a água. Aí explica, a água é a fusão de hidrogênio e oxigênio. Pronto, explicado. Muito bem. Agora separa hidrogênio. Hidrogênio. Pronto, hidrogênio. Não tem como a gente construir uma explicação, uma coisa que vá para... Sabe? É primário. É ele, pronto. Então, nós nos limitamos aí. Por isso que a gente passa a vida inteira frequentando os ambientes para que a gente ouça os palestrantes, lendo, fazendo oração, estudando e tentando aprender, porque realmente nós somos limitados. Nós estamos na escola divina, como se estivéssemos numa escola primária.
numa escola aqui na Terra aprendendo ainda, tá certo? Por isso que a gente não pode deixar de estar lá, por isso que a gente está lá. Fala, e lê, e ouve, e essa troca de ideia vai permitindo que a gente, pouco a pouco, vá amadurecendo, porque encarnação, para a gente mudar um pouco, fazer essa tal dessa reforma íntima em, às vezes, um item, um evento. Não é, sabe? Agora, a gente não pode deixar de falar, porque se aí a gente, sem se debruçar sobre isso, é que a gente vai demorar mesmo. Aí é que não vai fazer reforma. Aí é que não vai se ater a si mesmo para se melhorar a cada dia. Por quê? A gente preocupado, a gente dedicado. É difícil porque tem forças interiores, forças de alma, força primária nossa, que ainda nos põe na encarnação. E não adianta ficar abrindo com a gente mesmo. Não adianta ficar triste e dizer, olha, vou ver se de outra vez eu melhoro. Vou ver se de outra vez que uma pessoa me distratar na rua, eu não agrido. Vou tentar, mas eu não consegui. Mas aí vai, tentando aí. Outro dia até, o doutor Ricardo Rica disse, olha, tem um amigo que disse que de 10 vezes que a mulher insultava, ele se zangava, agora só 8. Não é isso. É isso. E ir andando para frente. Só não pode não caminhar. Só não pode não caminhar. Bem, então... E outra questão semântica, outra questão das palavras, reformar para a gente, na linguagem do dia a dia, é embelezar, é deixar bonito, não é? Reformar é fazer a reforma lá, aí faz uma reforma e deixa lindo, deixa bonito, deixa moderno, deixa mais funcional. Porque não tem outro vocábulo, então esse mesmo vocábulo vai para as questões espirituais, que nesse caso é mudar, e mudar os hábitos, e os hábitos se mudam a partir da mudança do sentimento. Então é um evento um pouco diferente, mas não estamos aqui para viver coisas, para casar, para ter filho, para trabalhar, sim, isso é uma forma, isso são eventos que nos põem diante da vida com a oportunidade de fazermos nossa reforma íntima. Tudo aqui é material escolar. Agora, claro, né? Deus nos dá assim, um certo prazer, um certo gosto, até um orgulhozinho, não sei o quê, porque senão a gente não suportaria. A gente acha que é a gente, mas não é o caminho mesmo que foi traçado por Deus para a gente. E nós estamos aqui para isso. Os outros, tudo que nos ocorre é evento de aprendizado. Para isso é que a gente veio ao mundo. Cristo disse, nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. Veja só, e aqui nós temos, no Livro dos Espíritos, a questão 919, para poder nos confirmar, porque o Livro dos Espíritos, a obra que foi trazida por Kardec, foi uma coisa muito oportuna, porque a gente vinha aí disperso nas religiões e tudo mais, trazendo os ensinamentos de Cristo, mas tudo isso adaptado à nossa forma, adaptado à nossa psicologia, até porque senão não ficaria. Adaptado à nossa psicologia. Tá certo? Cristo disse, ama seu próximo. A gente ama o filho, ama tal, ama ali e vai tocando a vida. Ama a mãe, o pai, depende. Certo? Então, é adaptado à nossa psicologia, mas ele disse, ama a todos. Ame a todos, ama todo mundo, até quem você não concorda. Até a sogra. Que ama ti, mas tudo bem. Mas é para isso mesmo, viu, gente? E veja só, aí, na pergunta, aí o Livro dos Espíritos, ele veio pontuar com perguntas e respostas para que essas coisas ficassem mais claras para a nossa mente. Para ficar mais preciso o ensinamento do mestre. E aí nós temos na pergunta 919, qual o meio prático mais eficaz? Pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec.
Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Aqui é o que nós buscamos. É o que todo mundo busca. E a resposta foi só essa aqui, ó. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, esse é o ponto de partida. Diz: conhece-te a ti mesmo. Tá certo? E aí, para ficar mais esclarecido, Kardec fez a pergunta 919A. Ele ainda ficou assim para complementar isso aqui. E perguntou na 919A: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, que é conhece a ti mesmo, né? Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E aí, veja só, a resposta dessa pergunta é muito longa, envolve umas 2 páginas, não nos cabe ler aqui, quem quiser, 900, a 919 e 919A, pode consultar, mas eu tirei um pedaço aqui para a gente depois seguir falando sobre reforma íntima, que é esse de afastar-nos do mal, ou pelo menos não sermos arrastados por ele. Porque hoje a gente sabe, assim, claro que é só uma questão de interpretação, se a gente é arrastado pelo mal, a gente arrasta o mal para a gente, né? Eu acho que a gente pode pensar um pouco nisso. Mas vamos aqui. Então, como fazer isso? E aí, quem respondeu foi um dos espíritos dessa equipe que escreveu esses livros, que a gente chama que foi designado pelo Cristo, a equipe, que a gente chama o Espírito da Verdade. Ele respondeu: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim, e por aí vai. E no parágrafo seguinte, outro pedacinho, só um pedacinho, essa resposta é muito longa. Outro pedacinho. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. E por aí vai. Bom. Então, nós temos 2 tópicos aqui. Que a pessoa faz no final do dia uma reflexão, se não é o ensinamento de Santo Agostinho para a pergunta feita por Kardec. Se não fez algo que poderia, ou se ele fez tudo que poderia ter feito de bem. Pronto, não é nem somente, claro que a gente, eu fiz com fulano, eu fiz o quê? Eu fiz aquilo que eu gostaria que fizesse comigo se eu estivesse no lugar dele. E aí, sabe, vai se perguntando. Mas no parágrafo seguinte, ele já diz assim: sim, mas acontece o seguinte, em outras palavras, ninguém faz nada errado. Poucas coisas são erradas. Tudo que eu faço, eu tenho uma justificativa. Né? Eu paro para brigar no trânsito, o cara passou, me fechou e me xingou. E eu acho que eu não devo ser xingado. Eu tenho uma justificativa. Mas, na verdade, aquela pessoa foi instrumento que cutucou a violência que eu tenho dentro de mim. Eu sou ríspido com a minha esposa porque ela não tem sido amorosa, não tem sido muito ríspida comigo. Então, eu vou encontrando, eu roubo porque eu preciso comer e o sistema não me dá a oportunidade. Então, é muito difícil a gente fazer essa reflexão. Mas ele considerou, e é realmente, que há espíritos já mais moderados que conseguem fazer essa reflexão e encontrar algo que lhe desconforta. Ainda assim,
uma boa parcela desses tem a dificuldade, porque, veja bem, o mesmo entendimento, o mesmo ego, a mesma cabeça que praticou a ação, é que é convidado a refletir sobre ela. Então, ele vai pensar da mesma forma, com algumas exceções. Com algumas exceções. Não, eu fiz por causa disso, que não pode. Mas vamos aprofundar mais isso. O ladrão me rouba. Me leva. Né? Aí, se eu ainda sou aquela pessoa, sabe, como a maioria de nós somos, eu vou ficar indignado. Não passa de um marginal, merece ser preso, precisa ser punido e vou aí por aí afora. Mas vou mesmo, porque pegou nas minhas coisas e as coisas que eu gosto, que eu queria ter e que eu desejo que... Sabe? Então vai aí, sabe? Mas se eu já estou ali no centro espírita e as palavras sábias que foram trazidas pelo mestre, que foram trazidas por tantos, e depois, que tem uma literatura fantástica mesmo, não só do nosso Chico Xavier, do Tom, mas é muita coisa escrita sobre o Cristo, sobre amar, apenas sobre amar. Aí eu vou dizer assim, é meu karma, já estou mais ou menos, sabe? Eu não, gente, estou falando assim no segundo. Meu karma. É sim, porque é meu karma. Se aconteceu comigo, tudo aqui é evento de karma. Tudo aqui é evento de prova. Tudo aqui está previsto. Não foi assim, aconteceu, deu azar. Tudo aqui está previsto. Tá certo? Mas, numa distância grande, se a gente chega ao nível de um Chico, de sábios, assim, sábios porque são maduros, não é porque são maduros, conhecem, sabem de onde vêm as forças, as motivações de tudo. Ele faz, é o amor de Cristo que me trouxe essa prova e é um a menos. Tá certo? Então é questão de entendimento, então não é fácil mudar. Porque existem verdades na nossa cabeça que justificam tudo. Para toda ação que você faz, olha, essa guerra, que qualquer que sejam os motivos, a gente não está lá, é uma coisa horrível, abominável, falta até vocabulário. Se a gente for lá, quem está fazendo a guerra para um lado, para o outro, para outro, tem razões para isso, sabe, na cabeça do cara. Justifica mesmo, então é muito difícil a gente olhar para a gente mesmo e se perceber. Porque a gente vai no automático, eu só sei ser o que eu sou. Não sei ser o que eu não sou. Agora, gente, essas palavras são uma espécie de convite para que a gente pense nisso. Porque nós não estamos aqui para outra coisa, a não ser para fazer mudança na gente. E aquele irmão que está diante da gente, você está vendo, o irmão ou a irmã que me trai, o irmão ou a irmã que me rouba, o irmão ou a irmã que me xinga, o irmão ou a irmã que me agride, o irmão ou a irmã que me tira a oportunidade no emprego, o irmão ou a irmã que isso, aquilo. Olha, são apenas espelho de Deus mostrando, olha, eu estou te roubando porque você tinha propensão a roubar, estou botando alguém para te roubar, para você ver como é ruim roubar. Estou mandando essa pessoa lhe trair, você vê como é ruim trair, você andou traindo muito. E ainda tem, sabe, eu estou mandando essa pessoa agredir você, porque é o espelho, são espelhos que Deus coloca diante da gente, é a melhor forma da gente se conhecer, porque enquanto a gente, vocês prestem atenção, aqueles que já viveram assim alguns anos aqui, já estão lá pelos 40, já estão amadurecidos nessas questões, tem evento que acompanha a gente, e aí repete, não dá sossego, repete, não tem jeito. Até quando você aprender. É Deus que coloca. Agora,
a gente se revolta, né? Porque a gente, como o Ricardo falou, que está aqui o mundo material. A gente tem fé mesmo no dinheiro e no poder. Esse é que manda aqui. Deus aqui está em terra alheia, parece. Sabe? Quem manda é a gente. Olha, não adianta também a gente falar isso como uma lição de moral, como nós estamos entendendo assim, eu falando, vocês ouvindo, o outro, é como se é uma reflexão que a gente vai fazer pouco a pouco, que não adianta também eu deixar de brigar com os outros e passar a brigar comigo, que eu sou um idiota, que eu faço tudo errado. Não, calma, calma, vamos aprendendo de cada vez. É igual o menino na escola que está escreveu uma palavra errada, e depois ele vai aprender, e depois vai aprender. Um dia faz certo, entendeu? Também não é para a gente ficar se achando, você tá vendo? O demônio do Sobradinho. Não é para isso. Você, poxa, eu vou ver disso o que eu posso melhorar, porque eu ainda sou isso. Não adianta. Eu não sou, sabe? Não adianta a gente achar uma porcaria como se fosse se punir. Não adianta. Não é para isso. Deus não quer isso da gente também. Viu? Vamos seguindo mais um pouco aqui. Porque é assim, olha. E aí, a gente que precisa aprender a amar, é só isso que Cristo, porque é difícil demais, né? Aprender a amar. Tudo isso aqui é para a gente ir aprendendo a amar. A gente tem que saber, assim, você está em casa, né? A gente prefere muito mais a casa arrumada do que amar o próximo, que nem sempre arruma tanto. A gente prefere que o outro vista a roupa que eu quero do que amá-lo. Prefere que as coisas que eu gosto, você está me entendendo? Sejam melhores e mais importantes do que eu gostar do meu próximo, do que amor ao próximo. Se a gente não abrir mão dessa rigor, dessa verdade, dessa coisa assim, dessa posse, dessas paixões, tá certo? Desses desejos, tá? Isso aqui é meu. Veja bem, a questão, porque quando Cristo falou despossuir, não é jogar fora, é não ter esse controle, essa agonia é seu, vai usar, vai tocar a vida, não precisa dessa agonia, não precisa desse controle, não. É meu. Eu gosto de ficar aqui, eu desejo que fique aqui. E se alguém tirar aqui do lugar, meu amigo, o negócio vai pegar, porque eu tenho muito mais amor, o que eu quero, do que propriamente aquela pessoa que, por acaso, tirou daqui e botou ali. Posso até conversar com a pessoa, posso até pedir um pouco, mas a gente defende essas coisas assim, sabe? E a gente chama isso de personalidade forte, faz uma confusão, briga com todo mundo, a gente chama, né? Até isso, a gente tem umas palavras que a gente se desculpa, assim, não, é que eu tenho uma personalidade forte, para não chamar de briguento, barraqueiro, né? Confuseiro, personalidade forte. Não é assim mesmo, né? É só para confirmar que a gente realmente vai encontrando formas de desculpar a si mesmo. Tem que eu estava falando com a Isa, tem 20 conselhos que Chico Xavier deixou, a mediunidade de Chico Xavier, transmitido por irmã Sheila, que na vez passada a gente chegou a falar sobre 2 deles aqui, e aí estamos aqui, né? Vamos ver uma hora a gente chega lá. A gente chega lá, primeiro que é difícil. O que a gente falou da vez passada, que não vou comentar, foi: 1, executar alegremente as próprias obrigações. 2, silenciar diante das ofensas. E aqui nós temos um terceiro: esquecer o favor prestado. Esquecer o favor prestado significa também esquecer a caridade feita, né? Qualquer coisa que a gente faça para o próximo, né? Porque, gente, olha,
a gente dá um pão e depois vai rezar pedindo a Deus, agora eu tenho direito a uma mansão, tenho direito a não ter problema, tenho direito a tudo, sabe? É uma troca, mas agora eu sou bonzinho, porque eu frequento, eu faço caridade, como é que eu vou ter, sabe? Eu sei tudo, e eu estou lá com o pessoal, e ó. Mas aqui, na lógica divina, não tem nepotismo, não tem favorecimento para parente. Tá certo? E não é, veja bem, a oração é que nos põe em sintonia, que eleva a nossa vibração. Mas não é a quantidade de Pai Nosso que vai fazer a gente ser mais credor ou menos credor, não. É o que a gente sente. Porque se o Pai Nosso passar pela boca e não trabalhar o nosso sentimento, já é alguma coisa. Mas já é muita coisa. Mas não nos faz merecedor de muita coisa assim, não. A gente está no caminho ainda está conversando com Deus. E aqui o seguinte. E aí eu faço um verso sobre cada uma dessas recomendações de irmã Sheila pela lavra do nosso irmão Chico Xavier. Esqueceu o favor prestado, né? Escrevi isso. Não pretenda obter crédito pelo bem que praticou, pois são princípios cristãos a caridade e o amor. Que a mão esquerda não veja, a direita benfazeja, servindo, aplacando a dor. Quando nós estamos, veja aqui, isso nós não podemos parar de repetir, que é uma verdade absoluta. Nós estamos num mundo de prova e expiação. Tudo aqui é evento de prova. Então, se eu encontro alguém, eu vou atrás de alguém que tem necessidades, a gente falar de caridade, e que eu posso praticar a caridade, aquilo é prova para o irmão que está passando, e prova para mim. Como é que eu vou agir diante daquilo? E, naturalmente, pode ser que eu me revele já uma pessoa que dou importância ao meu irmão, que eu ajude o meu irmão. E o sentimento que norteia a minha ação é que define a minha vibração e a minha sintonia. Então eu faço com amor. Eu faço e esqueço no sentido de não me sentir credor de nada. Aí sim. Aí eu já estou, aí o danado do espelho, o espelho que eu falei. É Deus botando. Estou até mais ou menos. Estou tirando uns 5 ou 6 nessa prova. 10 está difícil para a gente. Não tiro. 10 é para, sabe? Para esferas que a gente não alcança. 10 está difícil. Estou indo, então é instrumento de prova. É uma coisa assim de realmente ficar com o coração mais leve, suave, mais alegre diante da vida, porque está conseguindo fazer alguma coisa. Mas nesse sentido, está conseguindo tirar uma nota boa naquela prova. Não é assim uma lógica, claro, não é uma lógica assim, se Deus, você fez o mundo errado, botou a pessoa aqui passando fome, eu vou consertar seu negócio. Também, eu sei que ninguém faz isso, não é? Mas é uma forma da pessoa participar de forma, ter contato com o irmão de forma prazerosa, amorosa, respeitosa, tá certo? E aquilo levar para casa, sabe, aquela energia que cria naquela empatia, naquele encontro, e ficar mais em paz consigo. É realmente uma atividade que cura a alma da gente. Cura a alma da gente, que a gente souber fazer direitinho. Uma outra recomendação para a reforma íntima, deixada por irmã Sheila através de Chico Xavier. Número 4. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. E a gente é meio prepotente, sabe? Eu trato bem, eu vou, tal, não sei o quê, eu só não é gentil comigo, até mesmo em casa com a família, sabe? O meu filho, a minha esposa, o meu esposo, o meu neto, sabe? O meu genro, minha nora. Aí a pessoa não trata com a gentileza da nossa perspectiva, aí já vem, já vem a prepotência.
Como eu não sou tratado assim? Do jeito que eu gostaria de ser tratado. Eu não respeito, deixa a pessoa tratar como quiser, a cabeça é da pessoa, o sentimento é da pessoa, a forma é da pessoa. Isso não denota mais ou menos amor, só a leitura que faz você, se não for desse jeito eu não quero. E aí, exonerar o amigo de qualquer gentileza para conosco, nós fizemos esse verso. Amizade é sentimento revestido de pureza. Do bom amigo nos basta o afeto e a certeza de juntos nessa jornada doar-nos, sem querer nada, nem troco ou gentileza. Quando eu trato bem o meu amigo, com gentileza, com palavra gentil, com doçura, minha esposa, meus filhos, meus netos, meus familiares, meu vizinho, meu colega, quando eu trato com gentileza, longe, e já passou o tempo de que isso era uma posição de fraqueza, de que era se submeter, mostrar-se fraco. Não, primeiro eu estou cuidando de mim, aprendendo a fazer isso. Fazer com que o outro se sinta amado. E se ele não me tratar com os mesmos termos ou os mesmos gestos, que não me trate. Eu preciso aprender a lidar com isso. Não é assim, eu só dou se você me dá de volta. Na mesma intensidade, da mesma forma. Não, eu estou aprendendo. Se eu trato a minha esposa bem, eu estou cuidando do meu casamento. E ela me trata como ela quiser tratar. Ela certamente vai me tratar bem, porque não seria, ou pelo menos, o melhor possível, nos termos dela. Se eu trato o meu filho bem, eu vou receber também. Se eu trato o meu amigo bem, eu vou receber também. Tá certo? Porque aí volta o espelho, vai me mostrar o que é que eu estou fazendo com as outras pessoas. Eu vou receber de volta. E não é fraqueza, não precisa dessa prepotência, dessa arrogância, desse rosnar, desse ranger de dentes, de mostrar sempre as presas, sabe? E as unhas. Não precisa. A gente pode ter suavidade na vida e a vida vai transcorrer do mesmo jeito. Ah, não, porque comigo é assim. Eu não levo nada para casa. Leva ódio, rancor, prepotência, energia, insônia, agonia, distrato. Leva. Quando a gente não leva nada para casa, é porque vai levar um monte de coisa. Não leva nada. E fulano está certo? Sei lá se está certo. Não sei se está errado. Também não sei se está errado. É ele, é a pessoa. Mas a gente sabe tudo do outro. Sabe tudo do outro. Diz como era para ser, como não foi, porque não foi. Sabe tudo, cara. Vai resolver a tua vida, deixa o outro viver como quiser. É um assunto dele com Deus. Mesmo as pessoas, os nossos familiares, são pessoas que Deus colocou junto, mas que a gente vai cuidando ali e tal, mas não tem como modelar a vida do outro, não tem como definir a vida do outro, não tem como controlar a vida do outro. Você pode exercer alguma influência naqueles aspectos que possam trazer consequências. Claro que você vendo um parente se encaminhando para a droga, a pessoa vai tentar ali conversar, vai tentar dissuadir e tal, mas a gente quer controlar é tudo. O jeito de falar, o jeito de vestir, quando acordar, para onde vai, para onde não foi, o que faz. Poxa, se a pessoa viver num assunto seu, nem meu, é uma questão isso não é fraqueza, não é ser bobo, é ser inteligente. Eu não estou dizendo que eu sou inteligente, não, porque eu estou falando aqui para eu ouvir também, tá? Ninguém é santo aqui. Tá certo? Não é? Mas é questão de inteligência, não é, Torcado? Questão de inteligência. Hã? Já foi o ponto que inteligência era a gente achava, e eu me lembro bem de Ariston, que
que ele ficava rindo, né? Que ele dizia que inteligência era questão de astúcia era burrice, não era inteligência, né? E a gente confundiu durante muitos séculos astúcia com inteligência. Eu vou me dar melhor que o outro. Me dar melhor que o outro é meu companheiro de jornada. Tenho que me dar melhor que ninguém. Tenho que tocar minha vida nos planos de Deus. No positivismo da vida, como diz o doutor Ricardo. No dia a dia aqui, no dia a dia, no trabalho, em casa, no supermercado, em todo canto. Levar um bom sentimento, uma boa postura. Se posicionar também. Se for para discordar, discorda. Mas discorda por uma razão que inclua o amor ao próximo. E não o amor somente a mim mesmo, as minhas verdades, porque eu sou assim. Inclua o amor ao próximo. Porque uma guerra dessa está acontecendo por falta de amor ao próximo, só ama a si mesmo. Seja quem for, não estou nem... A gente não está aqui, cada qual tem uma ideia sobre isso, não vamos analisar nem dar nomes, tá certo? Mas isso acontece por falta de amor ao próximo. Porque se amasse ao próximo, e amando a si mesmo também, as coisas... Porque são trilhões de dólares todos os anos gastados, que são gastos em armamento. São trilhões de dólares todos os anos gastos com estrutura de judiciário para resolver confusão. Porque não foi para, sabe, para resolver... que poderia estar sendo usado para a escola, assim, para a educação, para nível de vida, para a convivência, para a pessoa viver. Porque tem pessoas na Terra que vivem porque a pobreza absoluta leva à animalidade. Não tem como pensar com a barriga vazia. É muito fácil a gente pensar aqui, classe média, comeu muito, mas comeu. Dormiu, vestiu. A pobreza absoluta leva à animalidade. Você não pensa em outra coisa, você vai pensar em... Você e eu, qualquer pessoa. Em sobreviver. E ficar vivo. Defender a vida. Tá? E esses trilhões de dólares são jogados nessas coisas. Para criar e resolver confusão. Criar e resolver confusão. Tá? Porque quando a gente fala assim que tem para todo mundo, que Deus dá o suficiente para todo mundo, a gente fica assim, mas como iria um bolsão de pobreza absoluta que tem na África, uma parte da América, uma parte da América do Sul, uma parte da Ásia? Tem, gente, só era não ter esses dinheiros gastos com tudo isso, que são carreados para os países poderosos, da mesma forma que a lógica no sistema é feita para que o dinheiro vá para os mesmos. Não é à toa. Por causa que a gente é todo mundo, não é só eles. Não ama o próximo como ama a gente. É por isso que vem aí o mundo de regeneração, que a lógica muda. E a gente não consegue. Claro que vai mudar, a gente vai mudar com isso. Quem muda não é o mundo, o que muda são as pessoas, os espíritos encarnados, e, por conseguinte, muda a sociedade. Tá? Mas dá para todo mundo viver. Viver bem. Uma quinta recomendação de Irmã Sheila por Chico Xavier. Porque eles todos se entrelaçam, né? São transversais umas com as outras. Essa quinta tem emudecer a nossa agressividade. E eu escrevi aqui a trovazinha sobre emudecer a nossa agressividade. Tenha paz no coração, amor e sabedoria. Caminhe para a evolução. Melhore-se no dia a dia. Diga não à violência, cultive boa convivência. Abomine a valentia. Porque é muita valentia. É muita agressividade. É muito espírito armado. Já chega, sabe, altivo. É muito espírito contrariado, é muito comum as conversas, gente. É porque está errado isso, está errado aquilo, porque o governo, porque a rua, porque
a chuva porque o lixo, porque a árvore. Gente, porque a vizinha, porque o vizinho. A gente é muito contrariado. Aquilo vai envenenando a gente. Cria esse sentimento, altera a química do corpo e as doenças vêm. Está certo que o nosso corpo ele vai se depreciar ao longo da existência até o final. Ele tem, porque tem uma função a cumprir. Mas a gente se encarrega de envenenar-se. Com contrariedade, agressividade, uma alma contrariada, já viu, sabe, tudo, já, não deixa passar nada. Bobo. A gente é muito bobo com isso. A gente precisa ser mais. Tudo isso aqui, volta, eu concordo com o Tom. É questão de inteligência da gente. A gente é burro emocionalmente. A gente é burro com sentimentos. E vem um sexto, todos eles têm a ver um com o outro, né? Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Esse é difícil, né? A gente tem. Veja bem. Opiniões divergentes exigem o nosso respeito. Mesmo quando equivocadas na posição ou conceito, é a forma do irmão pensar. Precisamos respeitar, sem combater o seu jeito. E aí vem a autoridade do ter razão. Eu quero estar certo, eu quero ganhar. Nas discussões religiosas mesmo. Gente, tem tanta ideia de Deus, deixa a ideia de Deus. A gente também pensa um Deus, que a gente ainda, o Deus mesmo na sua plenitude, a gente está a caminho de alcançar com o pensamento, com o entendimento. O cara pensa que Deus está. Deixa pensar, você está certo, você está certo. Porque está certo mesmo, é no nível, é no relativo de cada um. Vai entender de acordo com o grau que alcançou de compreensão e não tem nenhum problema. Isso não deixa. Ninguém é menos filho de Deus, por isso todo mundo aqui é filho de Deus da mesma forma, tratado por Deus da mesma forma. A gente, claro que as leis de Deus reagem na gente de acordo com nossa vibração e com nossa sintonia. Mas a discutir, eu quero ter razão de qualquer jeito, é tanto que criou-se até. Veja só, tem coisa mais imprecisa, com todo respeito a quem gosta de futebol, que eu também às vezes assisto, mas já nem tanto, como era. O cara sai de um time, às vezes um que era de um time vai para o outro vai para um, e aquela escuderia a gente defende, não sei o quê, fica discutindo, você está vendo? E tem gente que se mata por causa disso. Chegou, sabe, um negócio que não dá para entender, não tem os caras lá. Quer dizer que o dele é melhor que seja, sabe? A gente fica discutindo. Imagine coisas mais relevantes. A pessoa chegar para mim e dizer, você é ladrão. Aí pronto, eu vou querer. Sabe, não tem nada a ver com isso. Se eu for, não vou piorar. Se eu não for, não passo a ser. Mas a gente quer defender. A gente quer discutir, convencer e mudar a cabeça do outro. A cabeça da pessoa, deixa pensar como quiser, deixa falar o que quiser. A cabeça da pessoa, deixa lá, sabe? E diga que está certo, e está certo. O entendimento da pessoa está certo lá. Entendeu? Mas eu quero que ele pense da forma que eu quero que pense. E aí as brigas começam, é uma confusão, as inimizades começam, os sentimentos, e a gente ocupa a mente da gente, a mente da gente fica congestionada com isso, pensando, contrariado, se deita e quer, e vai, e monta. Em vez de estar utilizando a mente desocupada, para a gente pensar em algo mais útil do dia a dia, que nos leve mais adiante, com mais leveza e amor. Porque o que vai colocar a gente mais perto de Deus, na nossa reforma íntima, não é quanto eu ganhei com o outro, não é quanto eu sei mais que o outro, não é negócio de retórica, não é porque fala aqui. Você vai botar o amor do coração, a pessoa, a pessoa muda, pronto, para o que tem deficiência. É um ser que não precisa, sabe, ele vai também passar pela mesma lógica da gente, devolutiva, mas eu só citei um exemplo assim, por exemplo, não é falando demais.
não é falando bonito, não é tendo vocabulário, não é construindo ideias, que faz com que a pessoa seja boa ou má. Que faz, a métrica é o sentimento, é o que está no coração, diante do outro. É no momento que eu vou tomar atitude. Eu amo só a mim ou estou considerando o próximo também? Ou estou amando também o próximo nessa minha atitude? Não é ser fraco, porque a gente sabe que o espírito encarnado aqui precisa de algumas defesas. Mas as defesas naquilo que for trazer consequências sérias, que tem que ser impedido, e não porque o ego ferido, agressivo, tá certo? Quer combater, brigar de qualquer jeito. Isso não é defesa, isso é apenas agressão com uma desculpa, agressão com uma razão, dizendo que é por isso, por aquilo ou por aquilo. Gente, parece até que eu estou dando lição de moral, mas eu também não tenho moral nem para dar lição, sabe? Porque eu também estou no mesmo barco, sabe? Nós estamos refletindo, eu quero que entenda que é uma reflexão para a gente, tá? Falando de comportamento. Veja, 9 horas, né? A gente vai falar de uma mais aqui, e depois a gente vai deixar, ainda vai ter mais por aí dessas. Vou falar de uma mais aqui. Uma sétima recomendação de irmã Sheila, através de Chico Xavier: abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Repetindo, abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. E o verso que eu fiz: curiosidades menores, perguntas embaraçosas, adoecem o nosso espírito, feito porção venenosa. É falta de caridade, de tolerância e bondade. Postura maliciosa, sabe? Perguntar. E aí, com aquela necessidade de depreciar, de expor, já sabe qual é a resposta, de ridicularizar. Eu pergunto, você sabe, é muito comum nas relações assim de pessoas mais próximas. Bom, eu pelo menos vejo próximo, né? Eu me coloco. Não estou querendo passar isso para ninguém. Perguntas curtas, em vez da conversa fluir, da gente conversar para interpretar, chegar a um entendimento, ou até se desentender de forma mais clara, por uma razão maior. Não, a gente faz aquela pergunta seca, aquela perguntinha que já sabe a resposta, sabe? Aquela pergunta que é maliciosa, chamam também de capciosa. Que é para jogar o nosso interlocutor numa resposta que embarace. Sabe? Carregada de uma certa maldade. Tudo bem, gente, é porque quem está diante do outro acha que tem razão e vai encontrar todo o meio de mostrar que tem razão. Nessa ânsia de ter razão, a gente sai praticando essas coisas. É disso que nós estamos falando. Olha, nós estamos falando, e por isso que foi trazido por irmã Sheila Chico Xavier, que escreveu, está traduzindo como a gente é. Tá certo? Pessoas em maior ou menor grau, mas passa por aqui, pelo menos em uma ou outra dessas observações ou dessas recomendações. E não tem nenhum problema, é só isso. Chico só quis mostrar, irmã Sheila só quis mostrar, a gente também só está querendo conversar um pouco enfático, mas nós somos assim, em maior ou menor grau, porque esses sábios espíritos, bondosos espíritos, missionários do Cristo, que passam aqui pela terra para trazer essas coisas, eles estão trazendo, não é hipótese, ele está dizendo assim, irmãos, querem fazer reforma íntima? Não faça essas coisas não. Ou pelo menos está dizendo assim, ó, vá pouco a pouco, trabalhando para tentar evitar que essas coisas aconteçam no seu dia a dia. Não estão também condenando ninguém, não está jogando ninguém no fogo do inferno. O bondoso coração desses irmãos, sabe? É para isso, é só recomendação. É só que quando eles falam, eu quero que vocês me desculpem se por acaso eu estou sendo muito enfático, né? Mas é só que quando eles falam, a gente, olha gente, é mesmo isso. Ah, sabe que esse aspecto talvez eu já possa pouco a pouco ir pensando nisso, e pouco a pouco ir trabalhando e evitando? E aí?
pouco a pouco, porque é pouco a pouco. Olha, não tem santidade instantânea. Ninguém tira 10. Tá certo? A não ser esses missionários aí. Ninguém tira 10. Então, se perdoe também. Porque eu me perdoo. Eu adoro, sabe? Não, fiz, está feito. Depois, agora eu vou tentar, de outra vez, eu pelo menos diminuir a intensidade dessa atitude. A gradação dessa agressividade, ou desse desamor próximo. Tá? Então, são sutilezas que a gente nem percebe, que eu espero que a gente esteja assim, pouco a pouco, acendendo uma luzinha e esclarecendo pouco a pouco. Eu agradeço a vocês, eu acho que já chegou o nosso horário, e outro dia a gente vem com outra fala dessa, né, Isa? Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite, fica com Deus. Nós só temos a agradecer a palestra do nosso querido Borges, né? E ficará a continuação para a próxima, né? Vamos então agora chamar os médios, né? Para aplicar o passe, pedir a todos que estão nos seus lares para mentalizarem o nosso Mestre Jesus, podem deixar a água para a espiritualidade fluidificar, que tenhamos todos os dias de carnaval para meditar, refletir e agradecer ao mesmo tempo a Jesus pela saúde, pela vida, pelo nosso lar, pela nossa família. Vamos então, nesse momento, nesse ambiente de paz, de amor e de luz que se faz presente, agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade sublime que tivemos nessa noite. Que esse aprendizado, que tudo quanto nós ouvimos, possamos vivenciar no nosso dia a dia. Reforma íntima. Abençoa, Senhor, a cada um nesse instante. Que essa paz, que as bênçãos da saúde possam chegar a todos os nossos irmãos necessitados, nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, nos lares de idosos, enfim. E nesse momento pedimos, em especial, a Nossa Senhora Mãe Santíssima, que interceda em favor dos nossos irmãos e humanidade, da Ucrânia, da Rússia, da Europa, de todos os países, de todo o nosso planeta. Que o nosso Mestre Jesus, o comandante maior, possa abençoar a cada um, principalmente aqueles que estão partindo tragicamente e todos os que estão envolvidos nessa problemática da guerra. Que essa paz, Senhor, possa chegar a todos e que possamos a cada dia nos melhorarmos, sendo instrumentos de paz, de amor e de bondade. Muito obrigada, Senhor, que possamos ter uma noite santa de amor e de luz. Que assim seja. Agradecemos a todos a presença, a todos que se encontram nos seus lares, que tenhamos todos uma boa semana e até sábado, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Boa noite.